O que uma promessa na igreja do Padre Z desencadeou? Uma história assustadora que fez o povoado tremer de medo. Prepare-se para ouvir sobre a mula sem cabeça e seu terrível lamento. Boa noite, eu demorei um pouco para criar coragem de mandar esse relato, mas o que minha mãe passou por causa de uma promessa, o povo precisa saber. Meu nome é Signey Costa, e essa história começa lá no sertão de Alagoas, num distrito bem afastado no ano de 1994. Eu me lembro como se fosse ontem, da sensação do ar rarefeito nos meus pulmões frágeis, mal conseguindo segurar qualquer gota de leite. Os médicos da cidade já haviam sentenciado. Eu não passaria daquela semana, mas minha mãe, Dona Leusa, não aceitou esse destino cruel sem lutar. Em um ato desesperado de amor materno, ela se ajoelhou no pé do altar da igrejinha do distrito, prometendo dedicar-se à casa paroquial se um milagre viesse a me salvar, e então, contra todas as probabilidades, o milagre aconteceu. Lembro claramente da sensação de desespero que tomou conta de minha mãe, Dona Leusa, naquela época com lágrimas nos olhos e o coração angustiado. Ela se viu diante da possibilidade iminente de perder aquele que mais amava. A notícia dos médicos era como um peso insuportável sobre seus ombros. A sentença de que eu não sobreviveria àquela semana ecoava em seus ouvidos como um presságio sombrio, mas ela se recusou a aceitar passivamente essa triste realidade. Foi então que, em um momento de fé inabalável e desespero profundo, diante do altar na pequena igreja do distrito, ela fez sua promessa. Prometeu dedicar-se de corpo e alma à casa paroquial, cuidando de todas as necessidades do Padre Z, até eu completar 7 anos de idade. Caso o milagre da cura viesse a se concretizar, aquela simples mulher sertaneja não hesitou em oferecer o próprio trabalho em troca da vida do filho agonizante. Foi assim que a promessa foi feita e o destino começou a tecer os fios dessa história extraordinária. Lembro claramente do momento em que o milagre se manifestou em minha vida. A fragilidade do meu corpo recém-nascido parecia desafiar todas as previsões sombrias dos médicos. A igreja do Padre Z, com seus santos olhares voltados para nós, testemunhou o pacto sendo selado. Ela se comprometia a servir na casa paroquial, dedicando seus cuidados ao Padre Z até que eu completasse 7 anos, se eu fosse poupado daquela doença misteriosa que ameaçava me levar tão cedo. E então, como um raio de esperança rasgando a escuridão da enfermidade, o milagre aconteceu. Minha saúde foi sendo restaurada dia após dia, como se cada sorriso e cada gesto de amor de minha mãe fossem um bálsamo curativo para minha fragilidade. Os médicos não conseguiam explicar a transformação que ocorria diante de seus olhos incrédulos. Cada respiração se tornava mais vigorosa, cada olhar mais brilhante, e assim, aquela promessa feita em desespero e fé se cumpria diante de nossos olhos maravilhados, revelando a força do amor materno e o poder da devoção sincera. Eu me lembro vividamente daquela madrugada de agosto, quando o vento cortante sussurrava segredos sombrios pelo distrito adormecido. O silêncio pairava no ar, tão denso que quase podia ser tocado. Foi então que um estrondo rompeu a quietude, um som que fez meu coração disparar e trouxe uma angústia palpável para o pequeno povoado. Era um barulho ensurdecedor, diferente de tudo que já havia ouvido antes. Um tremor perpassou as paredes da nossa modesta casa, enquanto eu me agarrava aos lençóis, como se a própria morte estivesse batendo à porta. O desespero tomou conta das ruas, quando pessoas aturdidas se aglomeraram nas janelas, tentando decifrar a origem daquela cacofonia aterradora. Minha mãe correu para a entrada, buscando respostas no breu lá fora, e o que testemunhou nunca mais saiu de sua mente atormentada. Lembro vividamente daquela madrugada de agosto, quando o vento cortante sussurrava segredos sombrios pelo distrito. Adormecido, o silêncio era tão denso que parecia se solidificar ao meu redor, fazendo-me sentir como se estivesse envolto em um manto gélido de medo. Um estrondo repentino rompeu a tranquilidade da noite, um som tão ensurdecedor que fez meu coração disparar descompassado no peito.
A vibração causada pela intensidade do barulho perpassou as paredes de nossa humilde casa de tijolos e telhado de palha, enquanto eu me agarrava aos lençóis com a sensação de que o próprio terror havia decidido fazer uma visita inesperada. Minha mente era um turbilhão de pensamentos desconexos e apreensões indizíveis, enquanto eu encarava os segundos, que pareciam se arrastar interminavelmente na escuridão sufocante. O desespero começou a se espalhar pelas ruas estreitas do povoado, ecoando nos suspiros assustados das almas atormentadas que buscavam compreender a origem daquela cacofonia arrepiante. Foi nesse momento, à luz trêmula de uma lamparina vacilante dentro do casebre que me abrigava, que as sombras dançantes nas paredes pareceram ganhar vida própria, contorcendo-se em uma dança macabra que refletia a agonia silenciosa que se apoderava dos moradores dormentes do vilarejo. E foi nessa aurora sepulcral que minha mãe, com os olhos transbordando determinação e uma coragem forjada na fornalha da maternidade, foi confrontada com um espetáculo terrível além das fronteiras da compreensão humana. Eu me lembro nitidamente daquele momento fatídico, que ficou gravado em minha mente como uma tela de horror inapagável. Foi uma madrugada de agitação e desespero, em que o medo parecia pairar no ar como uma névoa densa, sufocante. O estrondo ensurdecedor que rompeu o silêncio sepulcral do distrito ecoou em meu peito como um presságio sombrio, anunciando a chegada de algo sinistro e cável. Meus sentidos pareciam aguçados além do comum, como se cada sombra projetada pelas velas tremeluzentes ganhasse vida própria, dançando ao som dos gritos lancinantes que ressoavam pela noite. Minha mãe, com os olhos arregalados de terror contido e determinação feroz estampada em seu rosto pálido, encarava a escuridão lá fora como se pudesse decifrar os segredos sussurrados pelo vento cortante. Aquele vulto imenso que rasgava a noite com seus passos troantes e faíscas lampejantes despertava dentro de mim um pavor ancestral, uma sensação de estar diante do desconhecido e do profano. Cada rangido das tábuas do assoalho parecia prenunciar a chegada da própria morte, enquanto o cheiro acres do enxofre impregnava minhas narinas e me roubava o fôlego. A mula sem cabeça tornou-se então mais do que uma lenda distante, era uma presença tangível da escuridão primordial. Um lembrete cruel da fragilidade humana diante das forças ocultas que regem o universo. Foi naquele instante solene, marcado pelo clamor angustiante da criatura condenada e pela luminosidade malsã que emanava de sua figura colossal, que compreendi a verdade que tantos temiam admitir. Aquilo não era simplesmente um ser sobrenatural, era o eco assustador dos pecados não redimidos e das promessas rompidas. Lembro vividamente daquele momento assustador que marcou minha alma para sempre naquela madrugada de agosto. O vento uivava como um eco sombrio da própria morte, fazendo com que os meus cabelos se arrepiassem em antecipação ao desconhecido. O estrondo reverberou com uma intensidade lancinante, como se os alicerces da realidade estivessem sendo sacudidos por uma força sobrenatural. A escuridão cerrada parecia se adensar ao redor da pequena casa paroquial, envolvendo-a em um abraço gélido que gelava os ossos e turvava a razão. Minha mãe, com seus olhos marejados de pavor contido e sua expressão decidida, encarava a noite lá fora com uma coragem que beirava a loucura. Foi então que avistamos aquele vulto imenso, mais alto do que qualquer ser humano poderia ser, deslocando-se pela terra árida como uma sombra antiga e enegrecida pelo pecado. Seus passos trovejantes ecoavam como o próprio bater do martelo do destino sobre a bigorna da nossa existência frágil. Faíscas de fogo irrompiam do chão onde suas patas monstruosas tocavam a terra seca, lançando um clarão ardente sobre a paisagem noturna tão negra quanto as profundezas do abismo. O odor acre do enxofre impregnava o ar, misturando-se ao hálito ofegante que escapava de nossos pulmões em temor incontido à mula. Sem cabeça pairava diante de nós como um espectro ancestral, recordando-nos da transgressão imperdoável que havia desencadeado sua fúria eterna. Seus olhos brilhavam com uma luz infernal,
refletindo o tormento eterno de uma alma perdida entre mundos, e quando soltou aquele grito lancinante, parte humano, parte animal agonizante, sentimos nossas entranhas gelarem diante da manifestação primordial do mal em sua forma mais pura e profana. Lembro-me de cada detalhe daquela noite macabra, como se tivesse sido marcado a ferro em minha mente. A escuridão era densa, pairando no ar como um manto de desolação. As estrelas pareciam velas fracas e distantes, incapazes de iluminar o terror que se desenrolava diante dos nossos olhos incrédulos. O estrondo inicial foi apenas o prólogo de uma sinfonia de horrores que desafiava nossa própria compreensão da realidade. Aquela criatura imensa, mais alta do que qualquer homem e envolta em chamas cintilantes, era a personificação do pesadelo em sua forma mais grotesca e sombria. Seus olhos faiscavam com uma intensidade demoníaca, refletindo o fogo interior que consumia sua alma condenada. A cada passo retumbante fazia o solo tremer sob seus cascos flamejantes, deixando marcas indeléveis na terra estéril que testemunhava sua passagem sobrenatural. O cheiro nauseante do enxofre impregnava minhas narinas, entrelaçando-se com o medo palpável que se enraizava em meu peito como um espinho afiado. Foi quando a criatura impossível perante a igreja, erguendo-se majestosamente sobre as patas traseiras, que seu grito estridente rompeu o silêncio noturno, como uma lâmina afiada cortando a carne da sanidade. Aquela cena dantesca, iluminada pela chama eterna que dançava no alto de sua cabeça ausente, é um vislumbre do abismo que separa nosso mundo do além-túmulo, e enquanto ela bramia sua angústia insuportável para os céus indiferentes, percebi-me diante do inexplicável, uma mula sem cabeça, em toda sua glória terrível e sublime. Lembro-me vividamente daquele momento assombroso que me assombra até hoje, como uma sombra do passado que se recusa a desaparecer. A criatura que habitava meus pesadelos mais obscuros, a mula sem cabeça, exalava uma presença tão aterradora que meu corpo inteiro parecia petrificar-se diante de sua aparição. Seus olhos incandescentes penetravam minha alma, como se pudessem ler os segredos mais profundos e sombrios que eu guardava no íntimo. O brilho malévolo da chama eterna que coroava sua cabeça, ausente, pulsava com uma malignidade ancestral, lançando sombras distorcidas e convulsivas sobre o solo sagrado daquele recanto esquecido pelo tempo. Cada movimento da criatura monstruosa ecoava como um trovão na noite silenciosa, reverberando nas entranhas da terra árida e reverberando em meu âmago com uma intensidade agonizante. A sensação de terror indescritível que se alastrava pela atmosfera era palpável, sufocante, como se o próprio ar ao meu redor fosse impregnado por uma energia sinistra que ameaçava consumir tudo à sua passagem. Aquela mula negra e flamejante não era apenas uma visão fantasmagórica, era a encarnação dos horrores, sem nome que espreitam nas frestas entre os mundos. Um lembrete macabro de quão frágil é a linha que separa a realidade da insondável escuridão do desconhecido. Lembro-me até hoje da sensação angustiante que tomou conta de mim naquela madrugada fatídica, enquanto a mula sem cabeça desaparecia no horizonte do sertão, deixando para trás um rastro de temor e enxofre. O silêncio que se seguiu era mais ensurdecedor do que seus próprios gritos. Os primeiros raios de sol timidamente iluminaram o povoado, revelando as marcas ardentes deixadas pelos cascos da criatura descomunal. O ar ainda estava impregnado com o cheiro acre do terror que havia permeado a noite inteira, como se a própria escuridão tivesse se materializado em uma atmosfera pesada e opressiva. Ao contemplar as marcas fundas na terra ressequida, um arrepio percorreu minha espinha, lembrando-me da presença maligna que havia passado por ali poucas horas antes. O povoado despertava lentamente do pesadelo coletivo que havíamos compartilhado. As vozes eram sussurros temerosos, e os olhares evitavam cruzar com os meus, como se ainda buscassem respostas nos cantos mais sombrios de suas memórias. Naquele instante fugidio entre a noite e o dia, percebi que algo em nós havia mudado para sempre,
marcados pelas chamas dançantes da mula sem cabeça e os gritos lancinantes ecoando em nossos ouvidos. Hoje eu conto essa história e tem gente que ri, mas quem sentiu o cheiro do enxofre e viu aquela chama maldita rasgando o sertão não ri mais. O que passou não era desse mundo, e Deus queira que nunca mais volte para buscar o perdido. Espero que tenham gostado dessa história e tenham todos uma boa noite.